Olá galera cartoleira, estamos de volta com mais um cast com as melhores dicas para você se dar bem no Cartola FC. Eu sou o Nivaldo e do meio pra frente só dá Cruzeiro. É isso aí galera, começamos aí pedindo desculpa a vocês. Na última rodada não tivemos como aí colocar o cast no ar, mas estamos de volta aí e vamos passar para vocês as melhores dicas para a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começando aí dando uma passada pela nossa Liga Cartola do Interior, chegamos aí a 82 membros, tentando chegar aos 100, né, até o final do Campeonato Brasileiro, então convida seus amigos aí a participar, você que já participa e você que ainda não participa, venha participar da nossa liga que premiará o campeão com a camisa oficial do seu clube. E as coisas estão acirradas na nossa liga, né? Agora o líder é o time Areucas FC, do nosso amigo Renan, o segundo colocado é o time Real Digo aí, perdeu a primeira posição aí nessa rodada, está atrás por apenas 3 pontos. Em terceiro lugar o time Batal FC, com 1.399 pontos, a 7 pontos apenas do primeiro colocado, então a liga continua acirrada, é isso aí, participa e convida teus amigos para participar da nossa liga. Vamos agora, sem perder tempo, para a nossa análise posição por posição, começando com os goleiros. Começa indicando aí o goleiro Marcelo Groi, do Grêmio, jogando fora de casa. O Grêmio vem aí de incríveis 7 jogos, eu acho, sem tomar gol. Tem uma defesa muito forte, joga contra o Botafogo fora de casa. O Botafogo jogando no Rio costuma atacar um pouco, então pode ser aí que o Marcelo Groi se destaque, né? Prova disso é o Renan, que nessa última rodada fez 13 pontos, né? Pegou um pênalti, mas mesmo assim o Botafogo jogando em casa ataca bastante. Pode ser que o Marcelo Groi consiga o SG e algumas defesas difíceis, pode ser aí uma boa pontuação para essa rodada. Outra opção é o goleiro Vitor, pensando em SG. Ataque do Vitória não é muito efetivo fora de casa, como a gente já sabe, né? O Atlético Mineiro tem uma defesa bastante sólida, apesar de ter tomado gols nos últimos jogos. Aí eu ainda acredito aí que o Atlético Mineiro seja um dos principais times para sair com SG nessa rodada. Outras opções para o gol: Thiago Volpi, do Figueirense, para mim também uma ótima opção nessa rodada. Pega o Palmeiras fora de casa também não é um time que dê muito trabalho, né, para as outras equipes, então pensando em SG, pode ser que o Thiago Volpi seja uma boa opção. E deixando outra opção para vocês, Paulo Vitor, pensando em defesas difíceis. O Bahia jogando dentro de seus domínios, né, costuma atacar bastante. A gente viu como foi o jogo contra o Sport na última rodada, chega muito no ataque. O Paulo Vitor aí tem se destacado por algumas defesas difíceis, pegador de pênalti também, né? Pode ser aí que ele se dê bem também nessa rodada e pode ser que seja uma boa opção também para a rodada. Uma opção mais barata fica aí o goleiro Marcelo Lomba, também do Bahia. O Bahia que não toma muitos gols, gente. A gente tem que prestar atenção nesse detalhe aí. O Bahia é um time que não sofre muitos gols. Pode ser aí que o Marcelo Lomba consiga SG nesse jogo, ou talvez até algumas defesas difíceis, né? A gente sabe que o Flamengo está numa ascensão aí depois que o Luxemburgo chegou. Pode ser aí que seja uma boa opção também o Marcelo Groi. É isso aí, galera. Chegando agora nos laterais. Para lateral não tem como ser diferente, começo indicando o Cicinho do Santos, ele que vem de uma pontuação muito negativa, aí menos 5.10, mas ele fez um gol contra aí nesse jogo, né, teve uma infelicidade. Então, tirando isso aí, para mim o Cicinho é a melhor opção para lateral na rodada. O Santos pega o Goiás jogando em casa, favorito também para sair com SG. E a gente sabe já das características do Cicinho de roubada de bola. Ele que é muito bonito, já tem 60 roubadas de bola no campeonato, uma média de quase 3 roubadas de bola por jogo. Para mim a melhor opção da rodada, Cicinho do Grêmio. Cicinho do Santos, perdão. Outra boa opção, Fabrício do Internacional, mais pensando em SG do que numa pontuação alta, né? O Fabrício aí, ele não faz tantas pontuações altas, a média dele é 4.28. Na última rodada ele deu um passe. Algumas vezes ele chega lá na frente e faz gol. Mas pensando principalmente no SG, para mim o Fabrício aí, boa opção para a rodada também. Mais uma opção de lateral, Marcos Rocha, do Atlético Mineiro. Eu assisti uma parte do jogo do Atlético Mineiro contra o Santos, né, nessa última rodada. O Atlético Mineiro não tem atacado muito pelo lado do Marcos Rocha, mas fica sendo uma opção também pensando em SG, ok, galera? Outra opção para lateral, deixa eu achar aqui para vocês. Opção do Diego Macedo, do Bahia. O Bahia atacou bastante pelo lado do Diego Macedo, né, nesse último jogo contra o Sport. Ele fez uma pontuação aí de 6.50. Mas se os atacantes aí tivessem convertido os gols das bolas que ele passou, poderia ter feito uma pontuação muito alta, né?
Então o Bahia ataca muito pelo lado do Diego Macedo. É um jogador barato, custa apenas 8,17 cartoletas. Pode ser uma boa opção para essa rodada também. E para deixar uma opçãozinha mais barata para vocês de lateral, quem não tiver a fim de gastar muito, tem aí a opção do Gilberto, lateral do Internacional, pensando nessa aí do SG, né? Internacional jogando dentro de casa é muito forte e o Coritiba jogando fora de casa não oferece tanto perigo assim. Então fica aí a opção do Gilberto para você que não quer gastar muitas cartoletas na sua lateral. Chegando agora nos zagueiros. Xerifões da zaga aí, boas opções também para a rodada. Alguns jogos difíceis, certo, gente? Para a defesa, eu não vou indicar ninguém do Cruzeiro para a defesa. O Sport jogando no Recife costuma atacar bastante também. É um time diferente, né, de quando joga fora de casa. Então, se fosse para ir com alguém do Cruzeiro, eu ia com o Dedé. Média de 5,11. A gente sabe que às vezes, mesmo com o Dedé não saindo com SG, ele consegue algumas roubadas de bola e uma boa pontuação. Foi poupado no último jogo. Pode ser aí, para mim, do Cruzeiro, a melhor opção para a zaga. Outra boa opção, Paulão, do Internacional. Tem uma média muito boa também, 5,28. Uma das médias mais altas dos zagueiros aí no Campeonato Brasileiro. Tem um jogo em casa, como eu já falei antes, pensando no SG, aí o Paulão, ótima opção para a rodada. Outra boa opção para a rodada, Leonardo Silva. Vem de uma desvalorização aí, né, de uma pontuação negativa no jogo contra o Santos, que foi um jogo bastante difícil. Acho que contra o Vitória o Atlético Mineiro não terá tanta dificuldade, então para mim, Leonardo Silva, provável SG da rodada. Outra opção para a zaga, deixa eu procurar ele aqui. Eu estava procurando o Edu Dracena, certo, gente? Mas aqui está como provável o Neto. Eu ainda não tenho informações sobre o porquê do Edu Dracena não jogar esse jogo. Mas, tirando o Edu Dracena, não confio nos outros zagueiros do Santos, né? Então eu vou indicar para vocês o Pedro Jeromel. O Pedro Jeromel tem uma média absurda aí de 5,89 pontos. Ele que é um zagueiro bastante regular, não faz pontuações muito altas. As pontuações deles giram aí em torno de 5, 6 e 8 pontos. Mas é um zagueiro bastante seguro. O Grêmio tem um jogo fora de casa contra o Botafogo, mas acredito sim que o Grêmio possa sair com o SG na rodada. E sendo assim, o Pedro Jeromel passa a ser uma boa opção para a zaga. Além de ser um jogador ainda relativamente barato, custa apenas 10 cartoletas. Outra opção mais barata para a zaga, se eu fosse indicar alguém, eu ficaria aí com os zagueiros da Chapecoense. Vou com Douglas Grolli, por conta da média dele aí, 6,57. Lembrando aí que essa média foi ajudada aí por 2 gols aí que ele fez em algumas rodadas atrás. Mas é um clássico, né? Chapecoense e Criciúma. Criciúma não confio muito, gente, no ataque do Criciúma, mesmo tendo jogadores rápidos ali, como o Luca e o Silvinho, mas se eu fosse indicar alguém de um dos dois lados, preferiria ficar com um dos zagueiros da Chapecoense. Então, Douglas Grolli, para mim, aí uma das melhores opções aí da Chapecoense para a zaga. É isso aí, gente, chegando agora no meio de campo. Para a mesa, a gente tem aí um monte de opções nessa rodada. Começa indicando o D'Alessandro, por conta do Internacional, tem um jogo em casa, precisar da vitória, né, para encostar ali um pouco mais no Cruzeiro, se manter aí na segunda colocação. D'Alessandro, a gente sabe, dono do time, cobra algumas bolas paradas e para mim uma das melhores opções para a rodada. Outra boa opção é Everton Ribeiro, do Cruzeiro, mesmo tendo um jogo fora de casa. O Everton Ribeiro está tendo pontuações muito seguras nas últimas rodadas. Ele fez gol na última rodada, fez apenas 6,7, mas ele tem se destacado, feito boas pontuações mesmo sem gol. O Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa, é favorito. Onde jogar, para mim, o Everton Ribeiro, boa opção para a rodada. Outra boa opção para a rodada também do Internacional é o Arangues, que fez um gol aí na última rodada, após vários jogos sem marcar. Faz aí uma dupla com o D'Alessandro que dá muito certo no Internacional. Então, o Arangues aí, quem não tiver cartoletas para gastar no D'Alessandro, fica aí a opção do Arangues, um pouco mais barato, mas também boa opção para o meio de campo. Outra boa opção para o meio de campo é o Cícero, do Fluminense. Ele que finalizou bastante no último jogo, né, contra
contra o Grêmio, né? Mesmo não tendo feito gol e não tendo uma boa pontuação, ele finalizou bastante. Se tivesse marcado um gol, provavelmente pontuaria bem novamente. Entre os meio-campistas do Fluminense, eu prefiro o Cícero ao invés do Conca nessa rodada, mas fica aí também a opção do Conca, quem quiser usá-lo. Outra opção para rodada no meio de campo, não posso deixar de falar do Ricardo Goulart, artilheiro do campeonato, não tem muito o que falar dele. Artilheiro do campeonato, a gente sempre tem que tentar encaixar um lugarzinho para o time, né? Um lugarzinho no time para colocar o Ricardo Goulart. Passando a página aqui, outra opção para o meio de campo, Felipe Bastos voltou a jogar bem, mandou uma bola na trave no último jogo, fez 6,8 pontos na última rodada. Ele que vinha de pontuações ruins, né? Voltou a pontuar bem. Fica aí a opção do Felipe Bastos, um grande ladrão de bola ali do meio de campo do Grêmio, e mesmo jogando fora de casa contra o Botafogo, acredito na superioridade do Grêmio para essa rodada. Outra opção para a rodada, para o meio de campo, tá difícil achar outra opção para a rodada, mas vamos lá. Indica aí o Lucas Silva do Cruzeiro, mesmo não feito uma boa pontuação nesta última rodada. Ele é um meio de campo ali que, além das roubadas de bola, ele finaliza bastante de fora da área. Tem algumas boas pontuações nesse Campeonato Brasileiro. Fica aí também uma opção para quem não quer gastar muito, não tem muitas cartoletas, né? Fica aí uma boa opção aí do Lucas Silva, pensando aí em roubadas de bola e finalizações de fora da área. É isso aí, gente. Chegando agora nos atacantes, nossos homens gols. Começo aí indicando Diego Tardelli. Quem não colocou ele na última rodada aí se arrependeu bastante. Diego Tardelli, 18 pontos. Jogando aí em Minas, o Diego Tardelli costuma ir bem. Tem aí um jogo favorável novamente contra o Vitória. Para mim, o Diego Tardelli, peça-chave para quem quiser pontuar bem essa rodada. Outra opção para o ataque. Eu não sei se o Alexandre Pato, gente, é uma boa opção, por conta que o Muricy está substituindo muito ele, né? Foi assim no jogo contra o Curitiba, foi assim no jogo contra o Flamengo. Então não sei aí se não teriam opções melhores que o Alexandre Pato, né? A gente sabe que o Alexandre Pato é uma boa opção para o ataque, ele que pontua mesmo sem o gol, né? Foi assim na última rodada, 4,10 mesmo sem fazer o gol, mas talvez aí tenha outras opções melhores para o ataque, pensando aí no cara que possa jogar aí o jogo inteiro, né? Outra opção boa para o ataque, se for titular, o Thiago Ribeiro, gente. Ele tem pontuado bem nos últimos jogos, né? Que ele jogou, né? Mesmo nesse jogo ele não começou como titular, mas fez aí seu gol quando entrou, pontuou 8,3. Já no jogo anterior também tinha marcado, fez 7,3. Então fica aí uma boa opção. O Santos, jogando dentro de casa, deve partir para cima do Goiás, buscar a vitória. Thiago Ribeiro é uma boa opção. Outra boa opção para o ataque, Paulo Guerreiro, do Corinthians, tem se mostrado bastante regular nos últimos jogos, conseguiu dar pontuação sem gol também, foi assim na última rodada, 3,10 a gente sabe que ele acertou uma bola na trave. No outro jogo contra o São Paulo ele fez gol, pontuou 5,40, uma pontuação baixa, mas porque naquele jogo ele ficou muito impedido, tomou cartão amarelo. Então tem aí um jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense. Acredito aí que o Corinthians seja superior nesse jogo mesmo, a gente sabendo que o Corinthians fora de casa não costuma marcar muitos gols, mas fica aí a opção do Paulo Guerreiro. Outra opção para o ataque, tem aí a opção do Marcelo Moreno, certo, gente? Fiquem atentos aí à escalação do Cruzeiro. Ele não está aparecendo aqui como provável, mas na última rodada ele também não estava aparecendo como provável e acabou jogando. Nosso cast a gente grava aí sempre na tarde da sexta-feira, então você que está assistindo agora esse nosso cast nesse momento, dá uma olhadinha aí no Cartola, vê se ele já está provável. Dá uma olhadinha lá aí nos sites de esportes, procura aí a escalação dos times, para saber aí se o Marcelo Moreno vai para o jogo. Se ele for para o jogo, também aí eu considero aí uma ótima opção para a rodada, mesmo o Cruzeiro jogando fora de casa. Outra boa opção para o ataque, Eduardo Sacha, do Internacional. O Eduardo Sacha, que o ano passado jogava no Goiás, e ele ali com o Walter fazia uma dupla muito boa. O Sacha fazia muitos gols, dava bastante assistências ali para o Walter fazer
seus gols, né? E tá sendo titular no Internacional. Fez gols, tem feito os gols aí nos últimos jogos. Nesse último jogo fez gol, deu um passe. Ele tá cobrando os escanteios, alguns escanteios do Internacional, então é bom ficar atento aí. Eduardo Sacha pode ser aí uma boa opção para a rodada do Campeonato Brasileiro. Outra boa opção para o ataque, se for titular, tem o William Barbio do Bahia. Quem assistiu o jogo do Sport viu que depois que ele entrou, mudou o jogo do Bahia, né? Ele que é um jogador bastante habilidoso, busca muito o ataque. Fez aí 2.1, né, gente? Em poucos minutos no campo. Pode ser aí que seja uma boa opção para a rodada. Acredito que o Bahia também deva partir para cima do Flamengo nesse jogo, ok? Chegando agora nos treinadores. Treinador não tem muito mistério para a rodada. Vou passar para vocês aí as principais opções que eu considero. Abel Braga, Internacional para mim favorito a vencer esse jogo jogando em casa. Marcelo Oliveira do Cruzeiro, tem o jogo contra o Sport fora de casa, mas o Cruzeiro para mim continua sendo favorito. Levi Coupe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem feito bons jogos aí, né? Mesmo sofrendo gol. Acredito aí que o Levi Coupe possa ter uma boa pontuação nessa rodada. E para mim, outra opção, Anderson Moreira. Para mim, o Santos também favorito para vencer e vencer bem nessa rodada. Então, para mim, esses são os melhores técnicos para você escalar nessa rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, galera. Essas foram nossas dicas para esta rodada do Cartola FC. E chegando agora com nossas apostas, começando com os goleiros. Nossa aposta para o gol é o goleiro Bruno do Criciúma. Ele que é um goleiro muito barato, né? Apenas 3.12 cartoletas. Joga fora de casa, né? Contra a Chapecoense. É um clássico ali de Santa Catarina. O Bruno tem um jogo fora de casa contra a Chapecoense. A Chapecoense que no último jogo fez 3 gols no Atlético Paranaense. Pensando assim, deve atacar bastante. Aí o Criciúma também. Pode ser aí que o Bruno consiga fechar o gol e sair com uma boa pontuação essa rodada. Chegando agora na lateral. Nossa aposta para a lateral vem aqui da nossa segunda página do Cartola FC. É o lateral Caju do Santos. Uma indicação aí do nosso amigo Léo de Gel. Ele que observou bem que no último jogo, né, o Caju se lançou muito ao ataque, né? Sempre estava ali beirando a área do Atlético Mineiro. Tem um jogo dentro de casa, deve sair com SG. E o Caju aí deve conseguir aí uma boa pontuação para esta rodada. É um lateral bastante barato, apenas 3.74 cartoletas. Chegando nos zagueiros. Segunda página aqui do Cartola FC. Nossa aposta para a zaga é o zagueiro Lucas Fonseca do Bahia. Tem um jogo em casa contra o Flamengo. Como eu já tinha falado antes, o Bahia não costuma sofrer muitos gols. E o Lucas Fonseca, além do SG, costuma também aí fazer algumas roubadas de bola. Se conseguir sair com SG, pode pontuar bem novamente o Lucas Fonseca, que também é um zagueiro barato, apenas 5.6 cartoletas. Chegando no meio de campo. Passando a página aqui, deixar para vocês. Nossa aposta para o meio de campo é o meia Canteiros do Flamengo. Ele que, se vocês se estiverem observando aí, o Canteiros tem feito bons jogos. Ele que é um meio campo ali que rouba muitas bolas e chega também no ataque. Tem até uma assistência no campeonato, já marcou um gol. Tem um jogo aí fora de casa contra o Bahia, mas acredito que o Canteiros possa ser aí uma boa opção para você escalar essa rodada. Custa apenas 8.3 cartoletas. E chegando no ataque, guardei para o final. Nossa aposta para o ataque é o atacante Carlos do Atlético Mineiro. Ele que tem se dado muito bem aí nos últimos jogos. Já são 3 gols. Tem feito pontuações altas, gente, mesmo sem o gol. Na última rodada foi 8.60, né, a pontuação dele. Outra rodada aí que eu não me engano que ele não fez gol também foi 6.8. Então é bom ficar esperto aí nesse jovem jogador do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um jogo favorável em casa. Acredito que o Carlos possa novamente conseguir uma boa pontuação. É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um cast
com as melhores dicas para você se dar bem no Cartola FC. Então a gente pede aí que você participe da nossa liga, convida teus amigos para participar. A nossa meta é chegar aos 100 membros até o final do Campeonato Brasileiro. Então é isso aí. Acompanha aí nosso canal no YouTube, se inscreve lá toda rodada. Tem cast aí para você seguir nossas dicas, dar uma observada aí e quem sabe aí tirar alguém aí para sua escalação do seu time. É isso aí, gente. Uma boa sorte para todos, uma boa rodada e é só.